Olá para você que chegou até esse vídeo, seja primeiramente muito bem-vindo ao canal BiaBi, meu nome é Alisson. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um assunto aí que eu li através do livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E esse é um conhecimento, no caso, que ele se relaciona com a inteligência emocional das pessoas, que seria então sobre um método da gente encarar as situações que acontecem no nosso dia a dia, e ele é chamado de 10/90, tá? O que significa isso? Tudo que acontece no nosso dia representa apenas 10% do todo. E os outros 90%, os 90%, eles seriam justamente o que a gente vai fazer conforme o que aconteceu nesses primeiros 10%, tá? Exemplificando, eu chutei o cantinho da mesa, que dá aquela dor, no dedinho insuportável. O que eu vou fazer com isso? A partir dali eu vou começar a xingar as pessoas que estão perto de mim, eu vou achar que o meu dia começou mal e essa energia, eu vou acabar multiplicando essa energia, ou eu simplesmente vou acalmar, não, tudo certo, bater o dedinho é uma coisa normal, acontece com todo mundo, e o meu dia vai ser maravilhoso, mesmo com esse pequeno incidente no início do dia. Então basicamente esse é o princípio, tá, da regra do 10/90. Os 10% são aquilo que você não controla, são aí as circunstâncias do dia. Como eu disse, é você bater o dedinho no cantinho do móvel, às vezes, caso você tenha filhos, o teu filho, por exemplo, derrubar um café na tua camisa de ir trabalhar, que logo mais eu vou estar dando esse exemplo um pouco mais aprofundado. E cara, esse aí é um princípio que eu tenho um quadro aqui ao lado, que eu deixo preso na minha porta, onde eu consigo ficar olhando tudo que está escrito, questão de planejamento e algumas coisas também nesse sentido de tu lembrar daqueles princípios todos os dias. Esse 10/90, ele é uma das coisas que está escrito ali, e faz toda a diferença, A gente precisa assumir muitas vezes que por conta de uma coisinha minúscula a gente acaba criando uma situação toda desfavorável para nós mesmos, sendo que se a gente tivesse um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de inteligência emocional, como eu disse lá atrás, a gente poderia contornar essas situações, sair dessa situação de uma maneira muito mais saudável para nós mesmos. E isso é uma coisa, às vezes, que conforme tu começa a praticar esse autocontrole, que a gente pode estar falando, um conhecimento próprio, um autoconhecimento, conforme tu começa a praticar isso chega um determinado momento que quando você está em paz consigo mesmo, e você começa a perceber que está entrando alguma energia negativa, seja por qualquer motivo que aconteceu no teu dia, quando começa a entrar essa energia negativa, quando a gente começa a se conhecer, tu vai ter a opção de, opa, peraí, calma, tá tudo certo, não é por aí. Você consegue estar cortando aquela energia negativa quando ela começa a entrar. Então vale muito a pena, pessoal, a gente parar um pouquinho, se acalmar quando a gente perceber que está entrando, como eu disse, essa energia negativa, esse veneninho que às vezes, por qualquer coisa que acontece no nosso dia, a gente acaba perdendo a paciência, perdendo a cabeça, e aí a tendência é só piorar. Dificilmente, quando acontecer alguma coisa negativa e a gente também reagir de uma forma negativa, dificilmente essa sequência vai acabar num resultado bacana ali adiante. Então vale muito a pena, tá? É um princípio bem interessante. 10% e 90%. O 90% ele acaba sendo muito maior do que os 10%. Ou seja, se a gente tiver esse autocontrole, se a gente conseguir praticar isso, conseguir ter esse entendimento, dificilmente a gente vai deixar com que os problemas nos abalem, pessoal? E aí o exemplo que eu falei que eu ia trazer para vocês em relação ao café, eu achei no site 2op.com.br, a situação justamente essa: você acordou, o teu dia está em 0%, e aí você vai sentar na mesa com aquela camisa branca, prontinho para ir trabalhar, e aí o teu filho vai lá sem querer, derruba café na tua camisa. Você pode reagir de duas maneiras, Por exemplo, a reação 1, você se irrita, repreende severamente a filha ou o filho e ele começa a chorar. Censura sua esposa por ter colocado a xícara na beira da mesa. Essa ação tem uma sequência de reações. Resmungando, você vai trocar a camisa. Quando volta, encontra sua filha chorando mais ainda e ela acaba perdendo o ônibus para a escola. Então você precisa levar a sua filha para a escola,
Como está atrasado, dirige em alta velocidade e é multado. 15 minutos de atraso e uma multa. Vocês chegam à escola, onde a sua filha entra sem se despedir de você. Após isso, você percebe que esqueceu a sua maleta. Seu dia começou mal e parece que ficará pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando chega em casa, sua esposa e sua filha estão de cara fechada, em silêncio e frias com você. Como eu disse ali atrás, começou mal, você vai reagir mal, não tem como dar certo. Tá? Então, você, em todo momento, você vai ter a opção de reagir bem ou reagir mal. Reagindo mal, só vai piorar as coisas. Reagindo bem, as coisas que podem ter começado ruins, elas podem melhorar e acabar com um final totalmente diferente. Então, qual que seria a segunda opção que o site nos dá aqui? Ó? O café cai na sua camisa, sua filha começa a chorar, e aí você diz a ela gentilmente: está bem, querida, você só precisa ter mais cuidado. Depois você pega a outra camisa, a pasta executiva, volta, olha para a janela, vê a sua filha pegando o ônibus, dá um sorriso e ela retribui acenando com a mão. O início do dia foi exatamente o mesmo. Os 5 minutos depois foram diferentes e aí ditaram o ritmo do dia todo. E aí o site fala assim: esse é o princípio 90-10. Se todos os 10% que acontecerem em partes do seu dia forem seguidos de 5 minutos de reações positivas e construtivas, os outros 90% serão proveitosos apesar das possíveis adversidades dos 10%. Ninguém está livre de acontecer coisas boas ou coisas ruins nesses 10%. Agora você tem sim na tua mão o poder de o que você vai fazer com os outros 90%. Como que você vai reagir, o que vai acontecer com o seu ambiente depois desses 10% ter acontecido. E aí também, pessoal, a gente pode até qualificar isso, porque esses 10% não necessariamente eles vão ser somente coisas ruins, né? Se você aconteceu uma coisa muito boa no teu dia, né? Caso você infle demais o seu ego diante dessa coisa boa que aconteceu no seu dia, também pode causar efeitos negativos. Então não é necessariamente porque começou bem que a gente pode lidar de qualquer maneira com esses 90%. Assim como se você estiver passando por um momento de dificuldade, em algum momento difícil na tua vida, de tristeza, enfim, esses 90% eles vão ditar se você vai crescer com o momento que você está passando ou se você simplesmente vai ficar afogado naquela tristeza, naquela dor. Inclusive há indícios, tá, pessoal, que quando a gente passa por momentos de dor, né, momentos assim que tem um forte poder emocional diante da gente, muitas vezes as pessoas acabam passando por uma transformação muito grande, tá? Ou seja, momentos de dor às vezes faz com que as pessoas evoluam como nunca antes evoluíram. Então pense bem, tá? Pratique o autocontrole, tá? Tenha mais paciência, tenha mais amor pelas situações que acontecem ao teu redor e assim com certeza não só os teus dias, como as tuas semanas, teus meses, teus anos e a tua vida vai ser muito beneficiada com essa prática. Então vale a pena muito refletir, tá, sobre essa questão. Se tu gostou do vídeo, então deixa um curtir aí pra gente, te inscreve no canal, ativa também o sininho pro YouTube ele tá te notificando todas as vezes que a gente postar um material novo, todas as vezes que chegar algum tipo de conteúdo até mim, seja de livro como é dessa vez, ou seja de outra maneira, eu vou estar criando conteúdo aqui para compartilhar com vocês. E o meu muito obrigado então a você que acompanhou até aqui e te vejo no próximo vídeo.